Quantos aqui já tiveram que resolver, não um problema, mas uma bomba? Uma daquelas inacreditáveis, assim, que você vai contar 10 vezes para o seu melhor amigo, ele não vai acreditar que isso aconteceu. Neemias, capítulo 1, versículo 1, mas eu vou pela minha versão. Vamos lá, acompanhe comigo aí. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, no caso do reinado do rei Artaxerxes, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Quem sabe, para ficar mais dinâmico, vocês leem um e eu leio o outro. Versículo 3 com vocês. Vamos lá. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai estamos em pecado. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Versículo 10. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem, nesse tempo que eu era copeiro do rei. Capítulo 2, versículo 1, já estamos acabando. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Versículo 3. Versículo 4, disse-me o rei: que me pedes agora? Diga para o irmão que está do seu lado: que me pedes agora? Pode tomar seu assento, Deus abençoe a sua palavra. Hoje nós vamos raciocinar um pouquinho, porque certamente a maioria de nós já ouviu em algum momento alguém falando sobre essa porção da história de Neemias. Certamente em algum momento você já ouviu. Já fizemos estudos aqui, já fizemos jejuns sobre essa porção de Neemias, e a história é preciosa. A vida de Neemias é uma verdadeira faculdade sobre liderança. Mas eu quero me deter em alguns aspectos dessa primeira etapa do livro de Neemias. Logo no começo eu perguntei para você se você já havia tido que resolver um problemão, uma bomba, né? E todos nós, em alguma escala, em algum nível, precisamos resolver esse tipo de problemas.
Eu já lidei com problemas que eu só sabia dizer, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e agora, meu Deus, e trancou aí, não saía daí, não havia solução para o meu problema. Eu já tive que lidar com problemas onde eu só pude ficar assistindo e aguardar pelo desfecho, sem poder de ação nenhum, sem ter como interferir de forma nenhuma, sentindo totalmente ineficiente, incapaz de fazer qualquer coisa. E eu quero me deter a alguns detalhes aqui, nesta noite até coloquei nos meus stories, eu quero te dar uma estratégia bíblica, para que quando você se topar com um problema que não precisa ser um problemão, talvez seja um problema, talvez seja uma dificuldade que você não consegue virar chave, não consegue ter vitória nesse aspecto, eu quero te ensinar uma estratégia bíblica, para que você provoque o milagre e Deus possa operar na sua vida, amém? Quantos precisam que Deus intervenha nas suas vidas? Amém. Todos nós precisamos, não é? Então, Neemias, nós começamos a nossa leitura com Neemias recebendo más notícias. Então, Neemias já não estava no que nós chamamos Israel, ele não estava em Judá. Ele havia sido levado cativo, prisioneiro, e ele trabalhava como copeiro do rei Artaxerxes. E o que acontece? Chegaram alguns de Judá, e ele, dentre eles o irmão dele, ele pergunta, ei, me dá notícias de Jerusalém, nossa capital, que nós brasileiros, nós ocidentais, não temos essa cultura de, eu diria, não tão forte, ou a maioria de nós perdeu essa cultura do nacionalismo. Mas então, quando Neemias pergunta ao seu irmão o que era de Jerusalém, e ele recebe aquelas más notícias. Os portões estão queimados, o muro foi derrubado, não existe prosperidade, há pura miséria em Jerusalém. Então nós vemos no versículo 4, depois de receber essas más notícias, que Neemias, eu vou ler literalmente como tem aqui, tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Naquele então, ele fez o luto, né? Se estima hoje que um luto de uma pessoa que perde alguém dura entre 70 e 90 dias. E os psicólogos recomendam que quando aquela vontade de não sair da cama, quando o choro ultrapassa muito esse número de dias, é necessário consultar um psicólogo, talvez pedir ajuda, para que isso não venha se transformar numa depressão. Então, Neemias se assentou quando teve aquela notícia e chorou. E na sequência, é como se, eu gosto de examinar muito aos pés da nossa língua mãe, aos pés da letra no português. E até eu chegar a esta conclusão, eu examinei diversas versões. No meu computador eu devo ter umas 100 versões da Bíblia. Eu não digo que eu li todas, mas eu li muitas. Só para entender o que era o sentido original da palavra, o que ele estava querendo dizer aqui. Porque chama atenção para mim, tendo ouvido eu estas palavras, eu me assentei e chorei e lamentei por alguns dias, ponto e vírgula, e estive jejuando e orando. Ele não podia ter colocado tudo na mesma oração? Ele podia ter dito assim, eu me assentei, eu chorei, e eu orei, e eu jejuei, tudo na mesma frase. Mas ele colocou assim, tendo ouvido essas palavras, eu me assentei e chorei. E aí é como se ele começasse uma nova frase, estive orando e estive jejuando. E aqui eu faço um parêntese para falar um pouquinho do português. Nós muitas vezes cometemos um erro de linguagem que se chama gerundizar. Então a gente fala assim, nós vamos estar fazendo. Isso não é necessariamente um português correto, porque senão eu posso estar convidando você a estar estando em pé. Então o mais correto seria, eu quero te convidar você para ficar em pé. Ou nós estaremos em pé. E aqui ele podia ter dado uma dessas. Mas quando você usa o gerúndio no passado, ele está querendo dizer que ele fez mais de uma vez. Então, eu me assentei e chorei,
e estive orando e jejuando. Ou seja, ele manteve alguns dias orando e jejuando, orando e jejuando. O que você faz quando você recebe uma má notícia? Ele chorou, ele teve seu momento de luto pela cidade dele, mas ele começou a traçar um plano de ação. Então ele começou a orar e ele começou a jejuar. Ele começou a orar e jejuar. Ele passou a orar e ele passou a jejuar. Estive orando e jejuando perante o Deus dos céus. Ele começou a provocar Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar sobre o efeito do jejum na vida do homem. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, estou fazendo um jejum forte. Alguns dizem, estou fazendo um jejum brabo, para ver se rompe isso aqui, se Deus faz alguma coisa. Continue fazendo, mas não vai acontecer nada. Porque o jejum não é para mover a Deus, mas é para aumentar a sua sensibilidade para ouvir Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Então não faça jejum para obter um milagre, porque isso é só passar fome. Quando você faz jejum, você está apenas tentando fazer com que o seu corpo morra e o seu espírito consiga sintonizar, sincronizar melhor com o Espírito Santo de Deus. E aí você recebe estratégia. Olha que coincidência, Neemias fazendo isso. Ele poderia ter dito assim, então eu jejuei e orei para ver se Deus fazia alguma coisa. Mas ele só disse, então estive jejuando e orando. Concorda comigo? Todos estão acompanhando até aqui? Ok. Então, se nós continuamos a nossa leitura, eu quero perguntar para você, quanto tempo você acha que Neemias jejuou e orou? Vamos lá, vamos dar ancoragem para os nossos pensamentos, vamos tomar algumas proporções. Imagine você que uma nação qualquer invadiu o Brasil, destruiu Brasília. Quanto tempo você oraria para que Brasília fosse restaurada? Vamos trazer para algo mais próximo. Porto Alegre foi destruída. E alguns estão pensando assim, contanto que não seja igrejinha, está tranquilo. Por quanto tempo você oraria pela restauração da sua nação? Hoje, quanto você gasta orando pela sua nação? Hoje, sem guerra nenhuma. Ou você está do outro lado que diz, político é político, política é isso aí, está tudo perdido e não tem volta. Quanto tempo você gasta orando pelo seu casamento? Quanto tempo você, esposa, gasta orando pelo seu marido? Quanto tempo você, marido, gasta orando pela sua esposa? Hoje é muito mais fácil dizer que os temperamentos são incompatíveis, é melhor sair cada um para o seu lado e pronto. É o que eu mais ouço. Quanto tempo? Quanto vale o seu casamento? Quanto vale ver a sua nação restaurada? Percebe como há um sentido comum de acomodação com relação a algumas questões da vida que são muito importantes? Pensa comigo, se a nossa nação, de forma geral, prosperar, é porque eu prosperei, você prosperou, cada um de nós prosperou. Se você paga muito imposto, é porque a sua empresa está andando bem a ponto de você precisar pagar muito imposto. Logo, você está prosperando. É um caminho lógico. Você concorda comigo ou não? Amém? Então, quanto você ora para a sua empresa prosperar? Se você é empregado, quando dá o horário de você sair, vamos supor que seja 18 horas, você já está assim no relógio, você já fechou a porta do estabelecimento só esperando bater o horário, ou você atende de bom grado um cliente que chegou de última hora?
São perguntas que incomodam, são perguntas difíceis. Porque chega a hora de ir embora, todo mundo quer ir embora. Quem trabalha no comércio, chega a hora de ir embora, depois de passar um dia inteiro em pé, não é justo que deu 18 horas eu queira ir embora? E se chegasse um cliente de última hora e começa a olhar a roupa, e começa a olhar a roupa, e começa a olhar a roupa, você fica... E tem aqueles que ainda tratam mal, né? Não, essa aí não tem mais. Uma vez eu fui numa loja e eu era muito magro. Só que eu havia ganhado uns quilinhos e eu perdi o número da calça que eu sempre usava. E não é que não entrou a calça. E eu olhei para a atendente, e não era final do dia, era meio da tarde. E eu olhei para a atendente e disse, eu acho que eu vou precisar de um número maior. E ela disse para mim, por que tu não falou antes? Agora eu vou ter que subir lá no segundo andar e pegar a calça. Como você reagiria a uma fala dessas? Eu disse, não precisa mais. E ela foi tão ingênua, não sei o que ela pensou, que eu emagreci na hora por causa disso, porque ela disse, não vai precisar? Eu disse, não, eu vou comprar na loja da frente, que lá atendem melhor. Peguei e fui embora. Quando a gente pensa como consumidor, a gente acha que é certo chegar. Só que quando a gente pensa como empregado, a gente fica furioso quando o camarada chega em cima da hora. Fica bravo. A pergunta é, quanto você tem orado para Deus te promover e você não precisar ficar? Nota que para nós é muito mais fácil criticar a situação do que fazer alguma coisa para que as coisas mudem. É muito mais fácil reclamar dos políticos a fazer alguma coisa para que a política mude. É muito mais fácil reclamar do cônjuge a fazer alguma coisa para que o casamento mude. É muito mais fácil reclamar do pai, que o pai é chato, fica cobrando nota. Não é mais fácil tu estudar e aí o pai não precisa cobrar nota? É mais fácil. Hoje mais cedo eu estava sentado com a Teodora. Filha, vamos ver teus cadernos. Ela, eu só tenho um teminha para fazer. Aí eu peguei e comecei a olhar. E por que a professora escreveu que aqui tem que fazer? Porque aí chegou muito tarde. Eu fiquei olhando para o outro tema e esqueci de fazer esse. Aí eu virei outra folha e digo, por que tem aqui falta fazer? Porque nesse dia eu fiquei prestando atenção no outro tema. Aí eu virei uma folha. É que nesse dia também. Então eu cheguei a uma conclusão, filha, tu está conversando demais. Não, não é. Então vamos apertar esse parafuso. Se chegar mais um assim, eu tiro o YouTube, eu tiro o computador, eu tiro o celular, eu tiro tudo. Mas não chega nenhum recado mais de falta a fazer. Se ela não conseguiu tomar uma providência, eu tomo por ela. Porque cabe a mim, como tutor dela, fazer com que as coisas na vida dela deem certo. Então, ou ela se disciplina, ou eu disciplino ela. Só que você já é adulto. Quem é que te disciplina? Você está disposto a ouvir de Deus? Você precisa orar mais. Você precisa buscar mais. Você está disposto a ouvir de Deus? Você tratou mal o seu cliente. Eu acho que você precisa restaurar isso aí. Você tratou mal o seu patrão. Eu sei que não é um momento cômodo da palavra, mas a Bíblia diz que Deus constituiu os 5 ministérios para que eles aperfeiçoassem a igreja. E eu estou sendo apenas uma voz, à luz da palavra, declarando coisas. Se servir o chapéu, use. E se não servir, não use. E para mim está tudo bem. Porque depois, quem responderá da sua vida a Deus é você. O meu papel é só falar. Amém? Amém. Eu quero separar a estrutura, a morfologia da oração de Neemias, porque se ela foi poderosa ao ponto de fazer com que um rei pagão, promíscuo, ligado às magias mais obscuras que você possa imaginar, foi dobrado pelo poder do Senhor através dessa oração, o que Deus não fará na sua vida?
Meu Deus, se depender desse amém, vocês vão sair daqui sem milagre. O que Ele não fará na sua vida? Amém. Aleluia. Neemias começa a oração dele dizendo: Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias começou citando alguns atributos de Deus. Você já deve ter ouvido algum irmão orando assim: Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Essa é uma oração onde se invocam atributos de Deus. E quando dita aleatoriamente, apenas por retórica, talvez não tenha muito sentido. Mas lembrem, aquele homem, ele estava vivendo um luto pela sua nação. Não bastasse ser prisioneiro, agora ele vivia um luto pela sua nação. Meu Deus, a capital do meu país foi assolado, foi destruída. Então ele começa com um vocativo: Deus dos céus, grande e temível. No momento que ele declara essas coisas, ele não está fazendo uma surpresa para Deus. Deus não vai dizer: eu tinha esquecido que eu era grande e temível. Não, ele não está lembrando Deus. Ele está reforçando nele mesmo para quem ele está orando. Sabe, você já não, na virada do mês, você não teve a sensação que não vai virar o mês, vai faltar dinheiro, alguma conta vai ficar para trás e já era, não tem o que fazer? Mas se você fica mastigando esse problema, não vai acontecer nada, vai continuar do mesmo jeito. Mas se você contar para o seu problema que você tem um Deus dos céus, que Ele é grande e temível e que Ele guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, você está dizendo: ei, eu sou um justo nessa terra, o Senhor precisa me abençoar. Pai, preciso de ajuda. E nós estamos vivendo um período de profunda humanização do nosso lado espiritual. O pastor Charles falou na hora da palavra da oferta: o nosso Deus é um Deus de milagres. E por que nós humanizamos tanto as coisas? Porque nós não temos o hábito de recorrer às coisas espirituais. Nós não temos o hábito de vencer batalhas pelo mundo espiritual. Nós humanizamos e tudo vira intelecto. Tudo é intelectual. Preciso achar outra fonte de renda, preciso aumentar a entrada. E será que o Pai que está no céu não gostaria que você descansasse e dissesse: só um pouquinho que eu vou mandar um plus para ti? Mas como a gente insiste de fazer do nosso jeito, Ele fica olhando e dizendo: quando você precisar da minha ajuda, eu estou aqui. Igual eu com a Teodora mais cedo: filha, faz assim. Não, mas eu não consigo, eu estava fazendo, tu fez eu perder o meu raciocínio. Tudo bem, estou aqui do teu lado, quando tu não conseguir fazer a conta, tu me chama. Mas agora eu já perdi o raciocínio, então está me chamando. Agora eu estou te chamando, então tá, vamos lá. Estou aqui dentro de novo. Mas nós incluímos Deus e nós excluímos Deus muito facilmente das nossas vidas. E eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, eu não estou dizendo que você não precisa se esforçar. Se esforce, seja valente. Mas quando a água chegar no pescoço, não pague para ver se você vai se afogar ou não. Chama por quem pode resolver as coisas. É simples. É tão simples que a gente insiste em errar nisso. A partir dos versículos 6 e 7a, ele toma uma atitude que é poderosa. E você encontra ao longo das páginas bíblicas o princípio da dupla referência. Esse mesmo ensinamento sendo reforçado. Ele fez uma confissão de pecados por todo o povo. Por todo o povo. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite. Quanto tempo ele estava orando? Dia e noite, uma vez? Não, agora vocês vão chegar no tempo que ele fez essa oração. Quantos relatos nós temos de mães que passaram 10, 15, 20 anos orando pela conversão do filho? Mães que oraram incansavelmente pela conversão do filho. Minha avó é um testemunho disso. Minha bisavó, testemunho disso.
cozinhava em oração os netos. A minha avó com quase 90, minha bisavó com quase 90 anos, quando eu cheguei com a minha filha bebezinha, essa aqui é tua bisneta, tua tataraneta. Ela já nem caminhava mais, não enxergava mais. Ela conseguiu pegar minha filha e dizer: recebe ela, Senhor, eu te apresento ela. Quanto tempo você cozinha os seus filhos em oração? Quanto vale a alma dos seus filhos? Quanto vale a alma do seu cônjuge? Dos seus pais? Porque na hora que exige o nosso esforço, o nosso sacrifício, o nosso empenho, o nosso sacrifício espiritual, aí nós entregamos nas mãos de Deus. Viu como a gente inverte as coisas? Na hora que tem que entregar para Deus fazer alguma coisa, a gente quer fazer no braço. E na hora que tem que pagar o preço para que as coisas aconteçam, a gente entrega para Deus, seja o que Deus quiser. E você está arriscando que os seus filhos, que o seu pai, que o seu cônjuge não sejam alcançados pela palavra da salvação, por preguiça. Quem aqui quer ser vitorioso? Então faça o que tem que fazer. Deixe para Deus a parte de Deus. E você faça a sua parte. Amém? Então Neemias faz a confissão dos pecados. Ele começa a dizer que a nação pecou. E você pode fazer isso na sua casa. Não como um martírio. Não como uma autoflagelação, uma automutilação. Não. Deus não precisa do seu discurso religioso. Mas Deus precisa que você se arrependa. Deus precisa do meu arrependimento. Então no meu quarto, a sós, no quartinho de guerra, eu posso chegar para Ele com sinceridade e dizer para Ele: Deus, eu pequei hoje, errei aqui. Mas não me flagelando, dizendo: eu sou um pecador, não sou digno da Tua presença, Deus, não. Em sinal de arrependimento, Pai. Lá na minha terra a gente usa uma expressão que se diz: meti a pata. Errei. Mas não é o fim do mundo. Ele já viu que errou e Ele já perdoou você antes de você ter feito isso. Se trata de uma questão de mudança. Pai, eu errei, me ajuda a não fazer mais isso. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. Eu quero Te agradar, eu quero ser santo como Tu és santo. Eu sei que Tu me vês santo, mas hoje eu errei. Me perdoe, vamos de novo. E Ele já está com a mão estendida, Ele está pronto para dizer: vamos embora. Mas se você vive no automático, essa oração ela vira discurso religioso. A oração de Neemias era uma oração disposta. Note, lembra que lá no começo eu falei, ele começou a traçar um plano de ação? Então, não faria sentido fazer uma oração religiosa aqui. Ele está dizendo: perdoa os pecados, eu já tenho um plano aqui. Eu vou resgatar essa nação. Se o Senhor me der graça, eu vou fazer essa nação voltar aos caminhos para Ti. Continua lendo o livro de Neemias para ver o que acontece. Junto com Esdras, ele promoveu uma reforma em Israel. Ele não saiu aleatoriamente falando palavras bonitas para impressionar Deus. Da mesma forma, as nossas orações não impressionam a Deus. Elas precisam ser genuínas, elas precisam ser autênticas. Você está me seguindo, está me acompanhando? E então Neemias usa uma terceira estratégia. Ele orou a palavra. Ele recordou Deus daquilo que ele mesmo havia dito. Pastor, quer dizer que Deus esquece? Não. Ele está invocando a palavra. Ele está trazendo para dentro do seu universo, para dentro da sua realidade, a coisa mais poderosa que pode existir, a palavra. Pastor, por que a palavra é tão importante? Por que ela é tão poderosa? Leia João, capítulo 1. No princípio era a palavra. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. João falando do próprio Jesus. No princípio era a palavra. E quando você volta para Gênesis, o que Deus diz? Como Deus criou as coisas? Então, quando você ora a palavra, quem é que você está chamando para o seu problema?
Então eu pego a palavra e olha o que Neemias diz: lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes eu farei isso, mas se continuares, se guardardes os meus mandamentos, eu farei aquilo. Na prática ele está dizendo assim, claro que naquele tempo não, Jesus veio no Novo Testamento, mas o que ele está dizendo é: eu preciso de ti no meu problema. Tudo foi criado pela palavra e a palavra é Jesus, então estou trazendo você para dentro do meu problema. Você acha que no céu tem problema, irmão? Tem alguém que tem dúvida aqui. Você acha que no céu tem problema? Não. Você acha que Deus está preocupado no final do mês em pagar a conta de luz? Tem irmão que está com dúvida aí. Você acha que Deus está preocupado em pagar o salário dos anjos lá? Tem anjo que vai receber meio salário. É claro que não, meu irmão. Então, se você está com algum problema, traz Deus para dentro desse problema que a coisa resolve. Leia a palavra, traz a palavra. Talvez esteja difícil para você plasmar, para você ver significado nisso. Então eu quero te desafiar, coloque em prática. Amanhã bem cedo, você diz: aquele pastor falou que eu tenho que orar lendo a palavra. Então pega ali o Salmo 23 e começa: Deus, está vendo esse problema? Eu quero lembrar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E paga para ver. No dia seguinte, aquele problema ainda não se resolveu, mas eu quero te lembrar que o Senhor é meu pastor, em verdes pastos me faz descansar. E paga para ver, irmão. O problema é que a nossa vida espiritual tem se resumido a um culto de domingo. E o momento que você tem que ser mais espiritual é quando você não está aqui, é quando ninguém está vendo, é quando a sua vida é a sua vida mesmo, quando o negócio está pegando fogo. É aí que você tem que ser crente e chamar Deus para a sua vida e viver o sobrenatural, porque aí você não vai ter como dizer: nossa, o culto estava pesado. Estava pesado porque a sua semana estava pesada. Traz Deus para a sua vida e experimente uma vida nova. Amém? Depois que ele recorda as palavras do próprio Deus, no versículo 10, ele diz: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Aqui ele faz menção a quando Deus tirou Israel do povo do Egito. Esses que pecaram, que se desviaram, como nós dizemos hoje, esses aí, não esquece, apesar de todos os erros, eles ainda são teu povo. E hoje, como nós oramos, nós podemos dizer: Pai, apesar de eu ter pecado, a cruz de Cristo, pela qual o Senhor olha através dela, a cruz manchada de sangue, apesar dos meus erros, eu sou santo aos teus olhos, e intervenha por mim, porque eu sou filho, eu mereço um milagre, eu mereço a sua intervenção, porque Cristo Jesus pagou o preço pelos meus pecados. Então você pode cobrar de Deus: Deus, eu preciso, eu tenho direito à sua intervenção. E encerrando a sua oração, eu não sei quantas vezes eu li esse versículo hoje, não sei mesmo. Versículo 11: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que agradam de temer o teu nome. Lá em cima, não começou Neemias a orar? E como é que agora tem servos orando junto? É apenas uma conjectura, é uma teoria, mas me atrevo a dizer que dentro do plano de ação de Neemias, ele começou a compartilhar esse peso, essa carga dele, com outras pessoas que tinham a mesma vocação. Então ele chegou: pastor Orlando, tu não acredita, queimaram as muralhas de Jerusalém, cara, o muro caiu, eu estou fazendo jejum e oração. Parei, pastor, eu vou orar contigo. Neemias começou a levantar pessoas
que intercedessem pela nação junto com ele. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu não estou sozinho. Eu aprendo que Deus colocou, a pessoa que está aí do seu lado é uma pessoa que pode orar com você. Você vai a uma casa-luz, você tem líderes que podem orar com você, por você, carregar o fardo junto com você. Neemias tinha um grupo de intercessores que carregavam o fardo com ele. Nós começamos a nossa leitura fazendo referência ao mês, o mês de Quisleu. E quando Neemias fala aqui nesse versículo 11, pedindo a Deus que estivesse com os ouvidos atentos à sua oração e a oração dos servos que se agradavam em temer o seu nome, e concede, seja eu bem-sucedido hoje, e o teu servo tenha graça perante esse homem, se referindo ao rei Artaxerxes, e entre parênteses ele põe, nesse tempo eu era copeiro do rei. Eu quero liberar para você mais uma conjectura. Talvez essa tenha sido a última oração de Neemias, antes dele falar com o rei. Desse período de jejum e oração, talvez essa tenha sido a última oração, antes dele falar com o rei. Mas talvez ele tenha orado, claro que não como um mantra, tenha feito essa oração, entre outras palavras que ele usou, entre 3 e 4 meses. Porque o texto começa no mês de Quisleu, mas quando ele finalmente vai falar com o rei, já é o mês de Nissan. Do mês de Quisleu para Nissan são entre 3 e 4 meses. Por que eu digo entre 3 e 4? Porque no nosso calendário dá no meio dos meses. Então, 3 a 4 meses. Ele cozinhou em oração, segundo a minha conjectura, entre 3 e 4 meses, até ele conseguir falar com o rei. Mas notem que a oportunidade não cedeu. É hoje que eu falo com o rei. Rei, vim aqui, preciso falar contigo. Ele não pretendia falar com o rei naquele dia. Ele estava orando e pedindo uma oportunidade, orando e pedindo uma oportunidade, orando e pedindo uma oportunidade. Mas naquele dia, Neemias não acordou legal. Nesses 3 para 4 meses, o rei não tinha percebido nada. Mas nesse dia ele estava tristonho, ele estava murchinho. Então havia uma vasilha de vinho na mesa do rei, e ele pegou para servir o rei. E o rei olhou para ele e disse assim: por que tu está triste? E ele fala: nessa hora eu fiquei com muito medo, porque o copeiro do rei era o cara que provava toda a comida do rei, para garantir que a comida não estava envenenada. Então antes do rei comer, ele comia. Então o rei olhou para ele e disse assim: esse cara deve estar pensando, eu gosto tanto dele, mas eu tenho que matar ele. Seja porque ele foi pressionado, estava sendo ameaçado, sei lá. Então eu tive grande medo. Então começa aquele diálogo e ele respira fundo. Essa é a oportunidade. Como eu não estaria triste se as portas da minha cidade foram queimadas, se o muro caiu, o meu povo está passando fome? E o rei olhou para ele: o que tu está me pedindo afinal? E sabe, a gente passa muito rápido por esse texto. Porque quando Neemias diz assim: então eu orei ao Senhor. Você já pensou Neemias orando na hora que o rei fala com ele? Não tem lógica, irmão. Ele não ia dizer só um pouquinho, rei. Oh, Deus, Isaac. Não dava tempo. Para mim, ele fez assim: Deus me dá graça. Vomitou. Não dava tempo, irmão. Tu vai pedir para o rei esperar. Quer que eu espere? Espera lá no fosso dos leões. Ele foi rápido. Eu me atrevo a dizer assim, no jargão do bom evangeliquez dos nossos tempos. Ele sintonizou. E trouxe a realidade dos céus para a vida dele. Quem aqui já orou por um trabalho melhor? E deixa eu ver se eu adivinho. Quando você orou por um trabalho melhor, você disse: Deus, me dá um trabalho melhor. Quem aqui já orou por um carro melhor? E aí quando você orou pelo carro melhor, deixa eu ver se eu adivinho. Você disse: Deus, me dá um carrinho mais novo, um pouquinho melhor. Quem aqui já orou por outra esposa? Não. Mas quem aqui já orou dizendo: quebra ela, Jesus, quebra ela.
Tem testemunho da irmã lá do Uruguai que ela dizia: eu sempre oro pelo meu marido. Ah, é, irmã? E o que tu pede? Eu peço para que Deus quebre ele, para que Deus humilhe ele. Não era só mais fácil pedir para que ele se convertesse, né? Sabe, Neemias soube aproveitar a ocasião. Quando o rei falou para ele: o que você quer? Ah, eu quero livre passagem por onde quer que eu vá. Fala para o capitão. Olha só, ele sabia o nome dos caras. Eu quero que tu fale lá com o Asaf, que é o dono, que é o capitão dos bosques do rei, para que ele me dê quanta madeira eu precisar. Eu quero que o senhor fale com o outro lá, que agora eu não tenho o nome aqui, para que ele libere caminho para mim. E se agrade o rei também, manda os soldados que eu preciso para garantir a nossa segurança. Se Deus aparecesse para você hoje e dissesse: qual é o modelo do carro que tu quer, o ano e a marca, quantos saberiam dizer? Se Deus aparecesse para ti e dissesse: ah, tu quer um empreguinho melhor? Aonde? Qual o cargo? E quanto tu quer ganhar? Você já disse isso para Deus? Porque se você não disse, eu vou contar um testemunho real para você. Uma vez havia um seminarista. Ele estava fazendo a formação pastoral. Coincidência ou não, ele estava no Rio de Janeiro. E ele estava desesperado, ele queria casar. Então ele estava de joelho numa salinha lá, orando. Disse: Deus, eu não aguento mais clamar pela minha varoa. Deus, manda a minha varoa. Deus, manda a minha varoa. E o cara desesperou. Aí ele entrou no modo loucura. É agora, deu uma crise de fé no homem. Deus, é agora. Quando eu sair por essa porta, a próxima mulher com quem eu passar, é com essa que eu vou casar. E ele saiu. Quando ele saiu, estava vindo a senhorinha, idosa já, que limpava o seminário. E ele saiu pela porta e olhou: eu estava falando sério! E foi embora. Isso é real, é uma história real. Não era o carioca, não era o carioca. Não era o pastor Tiago. Talvez a pastora Isa tenha dito isso. Eu estava falando sério. Mas enfim, você sabe exatamente qual é o seu plano de ação? Frente aos problemas, você sabe exatamente o que você está pedindo para Deus? Quem aqui já orou pedindo paciência? Então você não sabe o que você está pedindo. Você ora pedindo paciência para Deus, aí Deus vai naqueles controlezinhos, como se fosse mesa de som. Parei que eu vou aumentar um pouquinho a paciência dele. Você acha que é assim que funciona? Ah, claro. Parei que eu vou botar modo tribulação para você aqui. Exerça paciência, meu filho. Ai, Deus, me dá força. Ah, quer ficar fortinho? Para aí. Modo problema para você. Vai ficar fortinho. Como você tem pedido as coisas para Deus? Como você tem falado com Deus? Como você tem clamado pela conversão do seu patrão, daquele seu colega chato que pega no seu pé o tempo inteiro? Como você tem orado pelos seus filhos, pelo seu cônjuge? Quem aqui já teve um colega de trabalho que fazia tudo para jogar você para baixo, para se promover em cima de você? Ah, eu já tive. Vontade de jogar pela janela. Quem aqui já teve patrão chato? E o que você está fazendo por esse patrão? Você está orando para Deus levar ele de uma vez ou para Deus tocar o coração dessa pessoa? Tem uns que oram pela promoção, né? Você jovem, quando você ora pela varoa, você ora pedindo apenas que ela tenha algumas curvas que você gosta, ou você ora para que elas tenham o coração segundo a vontade do Senhor? Você ora pedindo para que ela tenha pretensões na vida de fazer uma universidade, ser uma empreendedora? Ou isso não importa? Você varoa, ora, não importa, o que importa é que ele seja masculoso. Isso é piada interna, tá? Eu errei por gosto, mas tem alguém aqui que usa essa palavra. É uma piada interna, quem sabe, sabe. Quais são os quesitos que uma pessoa tem que ter? Ou você não tem critério nenhum?